Vamos falar de ser rico? Deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês acham que rico vai para o céu? Hoje o papo é esse. Fica até o final do vídeo, vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre o ser rico, sobre as riquezas. Você gostaria de ser rico? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Não sai daí. Olá para você, eu sou a Jaque aqui, esse é o canal de leitura diária da Bíblia. Você que já conhece, acompanha os vídeos, se quiser já adianta o vídeo para ir direto para a palavra, mas você que está chegando agora e não sabe por que você veio parar aqui e o YouTube te recomendou, é porque é para você ser abençoado através deste canal. Todo dia nesse horário, mais ou menos, a gente tem uma palavra, a gente fala sobre a Bíblia, a gente lê um capítulo por dia. Terminamos há pouco tempo a leitura do livro de Gênesis todinha, tá salva em playlist aqui. Também tem playlist salva do livro de Mateus, que é o livro que nós estamos lendo hoje por esses dias. E você é super bem-vindo aqui. Compartilhe esse vídeo, esse canal com alguém que precisa ser motivado, edificado na palavra. Às vezes a pessoa tá meio ali capengando na fé, né? Sabe aquele crente que tá sempre em cima do muro, não toma decisão? Aquela pessoa que não sabe ainda se quer Jesus? Aquela pessoa que tem preguiça de ler a Bíblia, manda esse canal para ela que com certeza vai abençoar. E se você ainda não se inscreveu, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa aí o sininho, não sei que lado vai estar aqui, ativa o sininho para você não perder as notificações, porque todo dia quando o vídeo chegar, o YouTube vai soltar um aviso para você, dizendo que o vídeo chegou. Também lembro que aos sábados nós colocamos vídeos diferentes, às vezes tem vídeos de louvor, vídeos também com temáticas diferentes de leitura, mas sempre voltados para a palavra, porque aqui o foco principal é a palavra, é a Bíblia. Antes da leitura de hoje, vamos falar com o nosso Deus e pedir a Ele sabedoria para a palavra que Ele tem hoje para a gente. Pai, em nome de Jesus, graças te dou por essa palavra que nós vamos ler. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, fala no nosso coração e abra a nossa mente para que a gente possa entender o que o Senhor quer nos ensinar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, abençoe essa pessoa que está aí me assistindo, abençoe essa pessoa, a sua casa, tudo que ela tem, e que o Senhor possa nos chamar para mais perto do Senhor, nos atrair para mais perto do Senhor e nos dar uma vida, um coração totalmente transformado pela palavra. Que a sua palavra, Senhor, produza em nós fruto de arrependimento, vem fazer em nós uma mudança que nós não conseguimos fazer sozinhos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Nos dê corações ensináveis, corações amorosos, perdoadores, corações obedientes ao Senhor e à sua palavra, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai lá, pega lá a sua Bíblia rapidinho. Pega aí o celular, dá um download aí no aplicativo de Bíblia, mas vamos agora ler juntos. Se for o caso, já dá um pause aí no vídeo e aí volta para cá para a gente ler junto a palavra de Deus para nós hoje. E hoje nós vamos ler Mateus 19, que está escrito bem assim. Tendo Jesus falado essas palavras, partiu da Galileia e foi para a região da Judéia, para o outro lado do Jordão. E grandes multidões o seguiram, e ele as curou ali. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o colocaram à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher e ordenou: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Eles lhe responderam: então por que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-la embora? Ele lhes disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu se divorciar da vossa mulher, mas não foi assim desde o princípio. Mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. E quem casar com a divorciada, comete adultério. Os discípulos lhe disseram: se é essa a condição do homem com respeito à mulher, não convém casar. Mas ele lhes disse: nem todos podem aceitar essa condição, mas somente aquele a quem isso é concedido. Porque há eunucos
que nasceram assim, e há eunucos que foram feitos assim pelos homens, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Quem puder aceitar isso, aceite. Então lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque o reino do céu é dos que são como elas. E depois de lhe impor as mãos, partiu dali. Aproximou-se dele um jovem e lhe disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Ele lhe respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom, mas se queres entrar na vida, obedece aos mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse: Eu tenho obedecido a tudo isso, que me falta ainda? E Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando seus discípulos ouviram isso, ficaram extremamente admirados e perguntaram: Quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: Isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Tomando a palavra, Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa teremos? Então Jesus lhe disse: Em verdade digo a vós que me seguistes que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vós também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Lembra que eu falei no vídeo sobre a riqueza, sobre o ser rico? A gente vê aqui na palavra de Deus, em Mateus 19, vários assuntos, né? Aqui o Senhor está falando sobre o divórcio. É importante esse tema, vale de repente até a gente fazer um vídeo sobre isso, né? Sobre as perguntas acerca de divórcio. Podem ler aqui o que a Bíblia está dizendo sobre Jesus abençoar as crianças e sobre o jovem rico. E aqui que é justamente sobre isso que eu queria falar hoje, sobre a riqueza, sobre o jovem rico. Por quê? Gente, nunca se pregou tanto sobre prosperidade, sobre teologia da prosperidade, sobre você ter muitas coisas, Deus vai te dar carro, vai te dar um monte de coisa. Mas qual que é a essência disso? Por quê? O que você que está me assistindo, se você tivesse um dinheirão, ganhasse ali uma super fortuna, o que você ia fazer com ela? Você ia pagar uma dívida ou várias, né? Você ia viajar pelo mundo, você ia ajudar as pessoas. O que você faria? Aliás, o que você faria se alguém deixasse para você uma recompensa de 5 milhões de reais? É um exemplo, tá? Por que você gostaria de ser rico? Por que você gostaria de ter esse dinheiro? O que você faria com ele? A questão aqui não é apenas o ter o dinheiro. A Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas a questão não é o dinheiro em si. Não é o dinheiro em si, porque com o dinheiro você pode fazer muitas coisas boas. A questão é quem é o seu Senhor. Por que você tem esse dinheiro? Qual é o Senhor que você serve? A própria Bíblia ela fala que a gente não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. O Mamon é o Deus do dinheiro. E é muito interessante quando o Senhor ele fala aqui com o jovem rico, porque você vê que o jovem rico ele vai até Jesus. Ele tem interesse em Jesus, ele tem interesse ali no que Jesus tem a dizer. E o Senhor Jesus ele pega e ele fala, olha, então você tem que seguir os mandamentos. E o jovem pega e fala, mas eu já cumpro todos eles. O jovem cumpria todos os mandamentos.
mas alguma coisa ali, alguma coisa não, mas o jovem tinha um outro senhor que não era Jesus, e esse senhor era o dinheiro. Porque quando Jesus pega e fala para ele assim, olha, vende tudo o que você tem e dá aos pobres, foi quando ele ficou triste. E é quando o Senhor Jesus ele fala que é difícil um rico entrar no reino dos céus. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque nós falamos muito sobre querer ter coisas, querer ter bens, querer viver bem, né? E aparentemente assim, mas qual que é o erro nisso? A questão não é você viver bem ou você ter o dinheiro, a questão é quem domina a sua vida. Por que que as pessoas têm dinheiro? Sabe, os ricos normalmente, eu não vou generalizar, mas normalmente a pessoa ela é rica, quanto mais ela tem, mais ela quer. Mais ela tem, mais ela quer. E aqui o princípio que Jesus estava ensinando para o rico não era ele só ter aquelas riquezas, mas compartilhar com quem não tinha, que eram os pobres. Na teologia que a gente vê hoje pregando por aí, na teologia da prosperidade, as igrejas e tal, normalmente o que eles falam é o quê? Dá tudo que você tem, dá aqui o seu dinheiro, coloca aqui seus bens, tudo que você tem, porque se você não fizer, Deus não vai te abençoar. E a pessoa que não conhece a palavra, ela acredita naquilo, ela tem medo de ser amaldiçoada, ela pega e dá tudo. Mas se a gente vê pela palavra, ela deveria ajudar então os pobres. Aí eu falo para você assim, ok, a igreja que recebeu tudo aquilo, a igreja que recebeu toda aquela doação, todos aqueles bens, por que também ela não vende tudo que tem e dá para os pobres? Que foi a lição que Jesus deu para o jovem rico aqui. É por isso que Jesus fala que é difícil um rico entrar no reino de Deus, porque o rico está apegado às coisas deste mundo, ele está apegado a coisas materiais, e isso vale para a igreja também. Quando as igrejas elas se apegam no dinheiro, elas se apegam naquela coisa, né, de ter o dinheiro, de ter a riqueza, ela já decidiu quem é o Deus delas, e não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus dela se tornou dinheiro, porque se o Deus dela fosse o de Abraão, de Isaac e de Jacó, ela saberia que deveria pegar esse dinheiro e repartir e alcançar aqueles que precisam dela. Os pobres, as minorias, os menos favorecidos, e não gastar nos seus próprios prazeres para ter ainda mais. E também se a gente vem aqui para a palavra de Deus, olha o que os discípulos pegam e falam para Jesus. Quem então pode ser salvo? Eles ficaram admirados e Jesus ele pega e fala assim, olha, o que é impossível para os homens, para Deus tudo é possível. Por quê? Gente, quem faz obra no coração do homem é o Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito, esse mesmo Espírito de Deus é aquele que pode alcançar o coração do rico. E quando esse coração ele é alcançado, o rico ele deixa de ter aquele apego naquelas riquezas, naquelas coisas materiais e passa a se voltar para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A pessoa sabe, quando ela é totalmente transformada, quando a vida dela está entregue a Jesus, ainda que ela seja muito rica, se Deus pedir aquela riqueza para ela, ela vai dar. Porque a riqueza não é mais o Senhor dela, mas é o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o Senhor daquela pessoa. Então a gente pode perceber pela palavra de Deus aqui, que a questão sempre é onde está o seu coração. Se o seu tesouro for as riquezas e o seu coração estiver ali, você já tem o Senhor. Por isso que o jovem rico ficou tão triste. Mas assim, o que eu quero trazer aqui para vocês, que a gente fala assim de riqueza e às vezes você não é rico como eu também não sou, mas às vezes a gente se apega a outras coisas materiais e tira o Senhor do lugar, daquele trono que Ele tem no nosso coração, deveria ter para dar lugar a coisas materiais. Então a gente precisa se voltar para o Senhor sempre, a gente precisa estar muito atento à palavra de Deus, sabe? Gente, eu estou sempre falando isso, presta muita atenção nas coisas que são ensinadas, naquilo que vocês estão vendo e ouvindo, e leiam a Bíblia de vocês, leiam todo dia a Bíblia de vocês. É óbvio que aqui o que eu estou dizendo, o que eu estou fazendo aqui é uma leitura, você leu junto comigo o que a Bíblia está dizendo. Isso aqui cabe sim a gente fazer estudos mais profundos sobre, embora o canal ele não seja um canal de estudos profundos de cada capítulo. Mas o que eu quero provocar em você é pelo menos que você leia a sua Bíblia e veja o que está escrito aqui.
E outra coisa, nesse momento, nesse mundo onde se prega tanto assim prosperidade, riqueza, sabe essas coisas? Gente, olha o que a Bíblia está dizendo, como que vai ser difícil um rico entrar no reino dos céus. Até onde então vale a pena ter essa riqueza ou ter esse coração apegado às riquezas, às coisas deste mundo? O que adianta? O que adianta? O Senhor Jesus, ele já falou isso, eu falei isso acho que no vídeo de ontem ou anteontem, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A gente tem que se voltar para a palavra de Deus, a gente tem que tirar esses deuses do nosso coração, seja o Deus do dinheiro, o Deus das posses, das coisas, dos prazeres, e devolver o nosso coração para o Criador, para deixar Ele tomar toda a direção da vida da gente. E quando alguém falar para você, dê tudo que você tem, não quero que você trabalhe, que você esteja aqui, todas as reuniões e dê todo o seu dinheiro, porque senão você vai ser amaldiçoado. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia para que você não seja enganado. Às vezes você está sendo enganado e está vivendo um peso que não é para viver, porque você também não está lendo a sua Bíblia. E Deus, Ele tem palavra de vida, Deus te chama para a liberdade, para você viver livre. E para você ter o seu coração totalmente desapegado das coisas desse mundo e ser apegado somente com Ele, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem até amanhã no próximo vídeo, amanhã tem mais. Acabou o vídeo aqui, leia de novo aqui o livro de Mateus 19, dá uma nova refletida ali, vê o que o Espírito de Deus fala ao seu coração, escreve nos comentários aqui. E amanhã nós temos mais, se Deus quiser, no nome de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.